Olá, olá, muitíssimo boa noite. Vou só dar um tempinho aqui, esperar o pessoal entrar e aí daqui a pouco também nosso convidado vai entrar. O tema da nossa live de hoje vai ser sobre o nazismo e as religiões. E quem vai falar com a gente vai ser Eleasa. Então dá um tempinho para daqui a pouco ele poder se apresentar, tá certo? O pessoal tá entrando já. Nosso convidado tá chegando, tá certo? Tô só confirmando aqui. Ele tá aparecendo. Ah, já tá aqui, peraí. Deixa eu chamar. Hum, cadê? Oi, Olá, como muito vai? Tudo bem, bem. Eleasa? Tudo bem, cara? Tá Tudo quente por tranquilo. aí? Não, rapaz, Fortaleza, você sabe, é sempre quente, né? Somos conterrâneos, né? É, Tem a nem pra onde gente fugir. e olha que Recife, a sua terra, é ainda um pouquinho mais fresca do que Fortaleza, né? É mesmo? É. Vixe, É Maria. um grauzinho, 2 grauzinhos, sabe, às vezes. Sim, Mas sim, sim. Fortaleza, rapaz, nessa época então, nós estamos no verão, é quente pra caramba. É, minha família tá dizendo, deixa eu ajeitar aqui, minha família tá dizendo que tá muito quente em Recife também. Se bem Hum, que eu vi uns dias desses, deram umas chuvidinhas aí. Bom, mas é o seguinte, cadê? O pessoal tá entrando aí ainda, maravilha. Bom, vai eu lá. tinha já explicado aqui um pouquinho antes, mas como está aparecendo gente agora também, eu queria só avisar para todo mundo que eu avisei em várias redes, avisei no Telegram, avisei no WhatsApp, né, que a live de hoje da gente vai ser sobre o nazismo e as religiões, né, para a gente sair um pouco daquele conceito de que a perseguição dos nazistas era só com judeu. A obsessão dos nazistas de fato era muito mais forte com os judeus, mas o nazismo ele tem uma relação, são várias fases diferentes. E aliás, que é um expert no assunto, ele vai falar exatamente sobre isso. São várias fases diferentes, mas principalmente a partir do momento que Hitler chega ao poder, a partir do momento que começa de fato o regime nazista, você tem uma relação de conflito muito clara entre o nazismo e diversas outras religiões, não só com o judaísmo, até porque a gente vale mencionar aqui que a perseguição aos judeus não era uma questão de religião. Né? Se você se convertesse, se você fosse judeu, se convertesse a outra religião, dane-se, o problema é seu, não tem nada a ver, você ia morrer do mesmo jeito. Né? Enquanto que outras religiões não. Um caso mais clássico, o Testemunho de Jeová, né? Que eles eram levados para os campos de concentração e a eles era dada a oportunidade de se converter. Se ele deixasse de ser Testemunho de Jeová, eles poderiam, inclusive, sair dos campos de concentração. Então, hoje eu tenho a honra aí de trazer para vocês Eleasa, que sem dúvida é uma das pessoas que mais sabe sobre a história da Segunda Guerra, sobre o nazismo aqui aí no Brasil, né? Sem dúvida, aconselho fortemente a quem se interessa pelo tema, dá uma olhadinha na página pelos caminhos da Segunda né, da Segunda Guerra Mundial. E lá mesmo você vai ver um acervo fantástico no IGTV, principalmente, né? Sobre a Segunda Guerra. Várias lives maravilhosas, conteúdo muito rico. Então tá todo mundo convidado a conhecer aí o canal de Aleasa. E tem outras coisas também, quando ele falar, eu vou mostrar, né? Eu tô aqui com a coisinha aqui na mão, depois eu mostro. Eleasa, então, muitíssimo obrigado, né, pela disponibilidade. Agradeço Ah, muito a sua presença. Por favor, se apresente para todo mundo conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, para o pessoal conhecer mais um pouquinho. E depois a gente pode mandar brasa. ok. É só uma pequena correção. Meu nome é Eleazar. Eleazar, Eleazar. tá. Tá. Não, mas tudo bem, não tem problema. É um nome inclusive judeu, você sabe, né? Sim. É um nome judaico, significa ajudado por Deus. Uhum. Olha que privilégio, né? Olha só, nada mal. Pois é. Marcelo, eu já contei essa história para você, mas as outras pessoas não sabem, né? Por favor. Era um garoto de mais ou menos 10, 12 anos de idade e comecei a ouvir as histórias de meu pai e meus irmãos, meus dois irmãos mais velhos, sobre a Segunda Guerra Mundial. E aquilo como que entrou no meu sangue, como se diz aqui no Nordeste, né? Entrou no meu sangue, aquilo me entusiasmou. Eu via os aviões que meus irmãos montavam, plastimodelismo. Uhum. Então, aquilo tudo se tornou uma aspiração para mim. E eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu iria conhecer lugares da Segunda Guerra Mundial, né? Que Quando eu era idade mais isso, novo. Eleazar? Que idade Eu era isso? 12 anos, 12 anos, Nossa. 12 anos de idade. E aí,
com 12 anos, eu sequer imaginava. Olha, naquela época era muito difícil viajar para Estados Unidos e Europa, né? Era uma coisa Agora tá tão raríssima. difícil quanto. Agora, agora sim. Mas naquela época era pior, porque era questão monetária, Sim. né? Não, não, eu acho que agora está pior. Agora, né? Agora Pode está ter o pior. dinheiro que for hoje em dia. Pois bem, e aí eu fiz essa promessa para mim mesmo, mas a minha chance era, eu sabia que era remota de acontecer. Eu era um garoto de classe média baixa, de um bairro aqui de Fortaleza, e sei lá, aquilo mesmo é só uma aspiração, um sonho. E isso aconteceu de fato 38 anos depois. Eu fiz a minha primeira viagem quando eu completei 50 anos. Uau! Né? E já fui colocando no roteiro algumas coisas de Segunda Guerra Mundial, e isso aconteceu um ano atrás do outro, desde Sim. 2006. Né? Uau! Pois é, aí que aconteceu? No começo, tinha aquela coisa de. Minha mulher dizia: não, mas não vamos ver esses lugares, é tão triste, é tão depressivo, né? Não vamos lá, as pessoas querem conhecer lugares alegres, não sei o quê. Aí eu disse: não, vamos colocar só isso aqui. Era um pouquinho, era uma pitada. Aí, quando a viagem era nossa, minha e dela, aí não, eu dizia: você vai agora comigo. Até que ela passou a se apaixonar também pelo tema como eu via. Eu não via aspectos militares propriamente. Eu não via Uhum. as mortes, os campos, eu não enfatizava isso. Eu Sim. enfatizava o impacto nas pessoas, o heroísmo das pessoas, o comportamento das sociedades que foram afetadas, que mudaram, né? E Enfim, só fazer um parênteses, uma intervençãozinha aqui, que muita gente chega na minha página também falando, às vezes, né? É raro, mas acontece. Ah, não, falar de Holocausto, falar de Segunda Guerra, isso é uma adoração da morte, isso é adoração de coisa ruim. E não é, né? A guerra ela tem essa coisa de trazer o pior do ser humano, sem dúvida, mas também os grandes casos de heroísmo que a gente conhece aí também são da guerra, né? Então você consegue tirar lições riquíssimas a partir desses acontecimentos, que é um acontecimento muito extremo, né? Então o ser humano ele vai para o extremo do heroísmo, da bondade e da maldade também, né? Perdão. e como foi um evento histórico, viu, Pacelli? Como foi um evento histórico que mudou a humanidade? Porque você tem guerras que mudam a humanidade. Você tem a Primeira Guerra Mundial, de fato, foi uma guerra muito marcante, né? Muito forte. Mas a segunda não. A segunda muda em vários aspectos. Muda humanamente, muda tecnologicamente, militarmente, geopoliticamente, né? Historicamente, enfim, né? A Sim. Segunda Guerra foi um evento que, de fato, alterou os rumos da humanidade. Aí, isso me atrai, né? Uhum. E aí, nós, depois de viajar 14 anos, nós escrevemos esse livro, que deve estar aí com você, né? Mostra aí, parceiro, por favor. Tá ao É isso contrário, aí. né? Mas Tudo bem. Pelos eu caminhos coloco da Segunda depois Guerra nos stories. Mundial, é, é um guia, mas é um guia histórico, ao mesmo tempo que fala da história, fala como você chegar lá, que vai pagar, o transporte, enfim, né? É para você se orientar, né? Uhum. Quando for viajar pelos lugares da Segunda Guerra. Mas é isso Não, aí, a vale minha muitíssimo a apresentação pena, deve tá? ser. Eu já indiquei isso aqui nos stories, esse livro, né? Aliás, Eleazar mandou para mim faz uns meses já, né? Na verdade. E eu já indiquei Faz uns dois aqui. meses, né, parceiro? Uns É, 2 meses, né? isso. É porque demorou um pouquinho para chegar aqui. Mas, assim, eu não li todo, tenho que confessar, mas a parte da Alemanha, que é a parte que eu conheço mesmo, está muito bem feito. Então, não vá pensando que é como é que se diz? Aqueles guias, tanto para entrar em tal lugar, bota 2 linhas de história. Não. É um negócio que tem profundidade. Você aprende história ao ler sobre os lugares. Então, é um negócio muito bom, muito bem feito. Eu digo que eles não estavam brincando quando estavam escrevendo isso aqui, não. Mas dá um trabalho danado, Parcelo, porque a gente vai para um lugar e prepara a câmera, prepara a máquina, tirou uma foto, não prestou, tira outra, sabe? Vai para um ângulo que precisa pegar. E É, mesmo assim, em alguns casos, a gente perdeu algumas fotos, né? E algumas filmagens, porque sim, acabei derrubando um HD meu e perdi algumas. Mas deu para salvar o essencial. sim, É isso aí. sim. E o que é que você traz para a gente hoje, né? Para falar essa questão de o nazismo e as religiões, né? O nazismo ele é tido muitas vezes, assim, quem não pensa sobre o assunto acha que era um regime que era cristão, né? Teoricamente cristão,
porque estava na Alemanha. Então o pessoal faz logo essa associação. Mas o regime nazista, não o regime, mas o partido nazista, ele começa dentro de igrejas, ele começa dentro da religião cristã, Eleazar? Como é que você vê isso? Bom, eu trouxe até alguns slides para vocês, pessoal. Eu vou alternar a minha imagem aqui e a imagem que eu coloquei atrás para vocês acompanharem, tá certo? Mapa. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada porque ela tinha alguns vínculos que as guerras anteriores não tinham. Por exemplo, a Segunda Guerra teve um vínculo, digamos, religioso também, não é? Ela se pressupõe, o Partido Nazista se pressupunha ser algo mais do que um partido, né? Era um partido de crenças, inclusive esotéricas, crenças religiosas, mas e além do cristianismo. Eles eram cristãos, de fato, criados num país como a Alemanha, que hoje ele é metade, né, meio a meio católico e meio a meio protestante, luterano, né? Mas na época era muito mais luterano do que na época da Segunda Guerra. Era um Isso. percentual mais alto, né? 66, 20 e pouco, isso mesmo. Isso. E a gente vai descobrir que a figura, uma figura histórica muito reconhecida pelos nazistas é a figura de Lutero, né? Porque Lutero, ele para os nazistas, ele havia criado uma religião alemã, né? Uhum. E quando era uma religião que tinha influenciado o mundo inteiro, né? Mas vamos começar aqui por um roteirinho, tá? Eu vou virar a câmera um instantinho, Marcelo. Fica à vontade. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Peraí, Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui se a gente... Eu vou ajeitar aqui o computador. Certo, fica à vontade. Nessa questão que você falou dos nazis se aproveitarem de Lutero, é algo que eu já tive um pouquinho de problema, para falar a verdade, que uma vez eu recebi um pessoal e levei para Wittenberg, né? A cidade onde começou a reforma protestante. E o pessoal ficou sem acreditar, né, no antissemitismo do Martin Lutero, né? Uhum. Teve gente que ficou nervosa. Eu estava só dando as informações. Teve gente que ficou nervosa, né? Como assim? Isso é um absurdo. Mas, de fato, quando teve aqui os 500 anos da Reforma Protestante, né, e é algo aberto, os protestantes aqui falam, né, que isso é um erro de Lutero, um erro da própria igreja protestante durante o início do regime nazista, que teve um apoio muito grande, né, inicialmente, dos pastores, por exemplo. Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente vai dividir a nossa exposição, pessoal, em 3 períodos, tá? O primeiro período, de 19 a 23, você encontra, são as origens do Partido Nazista, você vai encontrar uma dose de ocultismo muito forte, ok? O segundo período, de 24 a 32, que é praticamente assim, Vita é preso, a gente já falar sobre isso, e depois, quando ele chega ao poder em 32, na verdade, foi 33 que ele foi nomeado, mas 32 ele participou das eleições, né? Uhum. E aí você vai ver uma convivência com as religiões oficiais. Nós vamos ver por que isso aconteceu, porque é que ele resolveu maneirar, ser menos radical. E o terceiro período, de 33, quando ele chega efetivamente ao poder, até 45, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a implantação do movimento cristão alemão. Então, vamos lá. Bom, o primeiro período é o do ocultismo, né? E o que é o ocultismo? O ocultismo é uma série de crenças milenares, crenças do Oriente, crenças anímicas, crenças, e enfim, é diferente do cristianismo, que é uma coisa mais estruturada e que se adaptou, na verdade, às crenças ocultistas, elas passado, ok? São as crenças místicas, digamos assim. Uhum. Então, mas vamos ver como é que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, viu, Pacelli? Por que
por que que um país como a Alemanha, né, um país como a Alemanha, ele fica refém desse tipo de crenças, tá certo? Uhum. Então, o que que a gente vai ver? Por quê? Porque a Alemanha era um país avançado à época, né? Sociais do Renascimento, do século XVI, que aí no século XVI ocorre a Reforma Protestante, aí na Alemanha, em Wittenberg, né? Isso. Foi Uhum. sequenciado pelo Iluminismo no século XVIII, pela Revolução Francesa também e pelo evolucionismo. Perfeito. Do Isso aí. século então, XVI ao século XIX, uma série de mudanças drásticas. Deixa de ser teocêntrico para ser mais homocêntrico, né? Ou seja, as crenças mais voltadas para o humanismo. A Alemanha do final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, havia assim um período existencial coletivo também, em que o cidadão comum buscava encontrar um verdadeiro sentido para a sua existência, alguma forma de espiritualidade, né? No mundo inteiro isso, não só na Alemanha. As irmãs Fox nos Estados Unidos, com a comunicação com os espíritos, a adesão de filósofos ao budismo, a Helena Blavatsky, por exemplo, escrevia a famosa doutrina secreta, a Teosofia, era uma russa, né, a Helena Blavatsky. O Allan Kardec procurava dar forma à religião espiritualista e científica, né? Quer dizer, todo o mundo estava, de certa forma, buscando alguma coisa mais, né? Sim. No século XIX, a Alemanha era conhecida como a Grécia do século XIX. Né? Você tem gênio, filosofia da literatura, da música, que o país tinha Schopenhauer, Bach, Beethoven, Nietzsche, Goethe. Se a gente puxar mais para cá, Thomas Mann, Hannah Arendt, né? Einstein, enfim, era Wagner. Né? Quer dizer, a Alemanha era, de fato, um celeiro de gênios, né? Sim, só a Universidade daqui de Berlim tinha 29 prêmios Nobel, né? Um negócio que não existe. Travou um pouquinho, Pacelli. Tá me Ok? ouvindo? Tá ouvindo direito? Eu tô ouvindo Tô bem ouvindo também. agora. Ok. Então, o que acontece? Derrotada na Primeira Guerra Mundial e uma crise financeira brutal, porque teve o Tratado de Versalhes por cima, né? Cobrando uma série de, como é que chama? De reparações, né? Reparações, sim. E aí, junto a isso, a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo inteiro, a Alemanha caiu numa crise violenta, né? E foi isso que fez a Alemanha refém desse tipo de pensamento, de um misticismo obscurantista, tá certo? Mas havia no mundo inteiro essa tendência de se buscar essas novas formas de crença, é verdade. Bom, Eles aí se quebraram forma com um a caldo tradição político. cristã, né? Quebraram com a tradição cristã e foram em busca de uma nova identidade, de uma nova forma Isso. mais profunda de ver a vida, né? Isso. É uma forma até, viu, Pacelli, uma forma mágica de ver a vida, né? Porque, de fato, eles não aceitavam a realidade em que eles estavam. E a gente sabe, quando a pessoa não aceita a realidade em que vive, ela acaba buscando muletas espirituais, né? Claro, Ela exato. acaba indo atrás dessas coisas, né? Bom, e Uhum. aí forma-se um caldo teórico com ideias biológicas e místicas que se reforçavam umas às outras. O misticismo nazista, então, ele caracterizava-se pela combinação de ocultismo, esoterismo, paranormal e ainda acrescida de algumas ideias biológicas, né? Como a eugenia, pureza racial, evolucionismo, que também vigoravam na Europa toda naquela época. Né? Sim. Então havia, de fato, toda uma tendência da Alemanha, junto com essa crise violenta que as pessoas viviam, né, que forçava com que as pessoas buscassem isso. Uhum. E aí nós vamos ver alguns, eu vou tentar passar rápido isso aqui, alguns autores que influenciaram os nazistas naquela época. 19, Uhum. a partir de 19. Como se sabe, 19, o Hitler volta em 18 da guerra,
começa a trabalhar para o exército, fazendo missões de espia, né? Ele era um espião do exército, né? Vigiando os partidos mais radicais da Alemanha, Sim. né? E o mais irônico, né, Pacelli, é que ele É a vai... raposa para cuidar do galinheiro, né? Isso! Ele foi lá na cervejaria espionar o Partido Nacional Socialista e acabou fazendo um discurso para ele e sendo convidado para fazer parte. Né? A coisa irônica, né? Pois bem, É um aí você espião. tem alguns autores. O Arthur de Gobineau, ele falava sobre miscigenação, sobre degenerescência física e intelectual, né? E ele, segundo Uhum. consta, disse: não creio que vemos nos macacos, mas vamos nesta direção, né? Eu acho que Gobineau passou um tempo no Brasil, né? Sim, Como diplomata. eu não me lembro se foi diplomata, mas quem o admirava muito era Dom Pedro II, Sim. né? Vamos lá. Então, Arthur de Gobineau acrescentou no caldo teórico essa preocupação da eugenia, né? Bom, depois veio o autor que mais influenciou Hitler, né? E mais influenciou os nazistas daquela época. A obra dele foi Os Fundamentos do Século XIX, de 1899, e ele diz que a raça ariana era superior e era ancestral de todas as classes superiores europeias e da Ásia. E Uhum. disse que ela não tinha sido extinta, mas ela estava em estado puro ainda na Alemanha e no norte da Europa, que são os países nórdicos. Né? Sim. Então, os escritos dele inspiraram profundamente o Hitler. Né? E foi uma das poucas pessoas presentes no seu funeral em 27, no funeral Uhum. do Chamberlain. E não confundir, né, quem está nos ouvindo, não Sim. confundir o Chamberlain, esse Chamberlain, com o diplomata, o primeiro-ministro Chamberlain, que negociou com Hitler pela Inglaterra, né? Isso. Não é isso? Aí esse foi outro autor. Esse, o Guido von List, né? Ele é austríaco, jornalista, dramaturgo e romancista. Um dos maiores líderes do movimento chamado neopagão. Chamava Odinismo, que vem de Odin, né? O deus. Uhum. Ele visava o ressurgimento da tradição nórdica. Então, ele perdeu uma vez a visão, passou um período de 11 meses sem visão, e ele considerou a recuperação dele como um sinal divino. Né? É porque E acontece aí, com Odin, né? Odin perde uma visão para ganhar sabedoria, né? Ele se inspira nisso. exatamente, exatamente. E ele fez um paralelo, né? E ele, então, disse que ia dedicar a vida dele aos mistérios germânicos, né? E ao estudo das runas. Runas o que é? São símbolos, né? Antigos. Por exemplo, aquele SS, né? Da polícia secreta alemã, nazista, eram runas, aquele tipo de S, né? Exato. Bom, e aí ele profetizou que a Alemanha ia vencer a Primeira Guerra Mundial. E não aconteceu, claro. Né? Se meteu de profeta e errou, né? Bom, esse aí talvez seja o mais louco dos loucos, né? Se a gente pode dizer assim, Marcelo. Ele era austríaco, também era jornalista, era conhecido pela ideologia antissemita e ele foi considerado o precursor da ideologia nazista das raças, né? Tinha sido padre, né? Mas deixou porque ele disse que não aguentava o engessamento da Igreja Católica, né? Ele defendia a teosologia, que era a esterilização dos elementos da raça inferior, a submissão radical da mulher ao homem e a criação de conventos de procriação de uma sociedade ariana. Você vê que algumas ideias mais na frente são aplicadas, né? Exatamente, exatamente. Em 1905, ele publicava os panfletos antissemitas chamados Ostara, em Viena, justamente Ô, na Eleazar, época em que fala, Hitler... Oi. Eleazar, você pode falar o nome dele, porque na imagem não dá para ver muito bem, dá para ver um pouquinho da Tá. foto, mas é bom falar o nome dos autores que não está dando para ler, não. O pessoal está pedindo aqui. Tá. Vou ler desde o primeiro, tá?
Então, o primeiro é o Arthur de Gobineau, né? O segundo, Houston Chamberlain. O terceiro, Guido von List, ok? E esse aí é Jörg Lanz von Lieberfels. Jörg Lanz von Lieberfels. Bem, Lieberfeld, tá? isso. Então ele mora em Viena, Uhum. publica o Ostara, esse que era uma diversão para o Hitler. O Hitler era a pouca coisa que ele lia lá em Viena era esse Ostara, né? Uhum. E ele tinha como colaborador o Dietrich Eckart, né? Que vai ser o mentor de Hitler nos primeiros anos do nazismo. Já já a gente fala dele, ok? Numa frase de Mein Kampf, o Hitler diz assim: ao resistir contra o judeu, eu luto pela obra do Senhor. Referindo-se a quem? Ao Lebefels. Tá certo? Bom, e ele dizia também que havia uma conspiração antigermânica dos judeus que havia arruinado a sociedade gloriosa do passado, em busca de um igualitarismo, né? Era preciso, então, recuperar os ensinamentos esotéricos e a virtude racial dos alemães, a fim de criar um império pan-germânico. Quer dizer, isso tudo vai ser o alicerce da formação do Hitler. Isso. Repare que cada coisa, se a gente puder identificar, cada pedacinho aí se cola para formar um mosaico que que caracterizou a formação do Hitler. Isso é E importante ainda fazer tem. um parênteses aqui, porque é importante fazer um parênteses aqui, porque tem muita maluquice, tem muita ideia maluca que a gente olha por aí, isso é só maluquice. Não, muitas vezes essas maluquices elas são levadas a sério por gente muito É verdade. poderosa no futuro, né? Então a gente tem que ficar E muito ligado nisso. Isso, exatamente. Então, e ainda tem essa russa aí, né, essa mulher, né, Helena Blavatsky, que foi fundadora da Teosofia. Ela pregava que o conhecimento e a sabedoria do passado antigo oferecia um caminho para a iluminação e salvação. Era uma mistura de hinduísmo, gnosticismo, esoterismo e espiritismo, tá certo? E com a visão torta da teoria evolucionista de Darwin, tá? Todos eles, Darwin influenciou tanto aquele período, Pacelli, que todos eles tinham um pouco queriam pescar um pouquinho da teoria evolucionista, ok? Era realmente uma época muito favorável a isso. Bom, aí foi criada então a Sociedade Vril nessa época, fundada pelo general Karl Haushofer, né? Que o objetivo era explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de concentração para acordar as forças de Vril, que era uma raça subterrânea. Essa raça subterrânea foi baseada numa ficção, a raça futura de Edward Linton. Você vê, né? Ele tinha que, acumular essa energia vril para poder transformar o mundo, né? Veio depois o barão Rudolf von Sebottendorf, né? E ele fundou a organização Ordem Germânica, que era mais ou menos como a maçonaria, né? Essa organização gerou, logo depois, a famosa Sociedade Thule, e aí é o símbolo dela, que apareceu lá Uhum. na frente também, lá atrás, aliás. Essa aí é E o vale a símbolo da pena Sociedade mencionar, Thule. né? A sociedade de Tula, ela também é baseada numa espécie de Atlântida dos nórdicos, né? O próprio nome também Isso, tá ligado a uma viagem da cabeça dele, né? isso, exatamente. Então, era um pouquinho de. Era um agrupamento político, aliás, acabou sendo político, né? Tinha um viés muito nacionalista e combinava paganismo germânico com esoterismo. Sim. Então, parte das discussões, Pacelli, do Partido Nacional Socialista, logo no começo, 19, 20, etc., era para a discussão desses detalhes religiosos, digamos assim. Né? E aí você vai ver, acaba aí toda essa linhagem, né, de estudiosos, né, acaba com o Dietrich Eckart, né? Ele foi mentor do Hitler e ele contribuiu para sedimentar a ideia de um gênio humano superior, Uhum. ok? Ele aderiu à Sociedade Thule em 1913 e tornou-se politicamente ativo, né? Ele era opositor da República de Weimar, assim como o próprio Hitler, né?
e adversários, e ajudou a divulgar a chamada facada pelas costas, né? Que era aquela crença de que os alemães haviam sido traídos pelos comunistas e pelos judeus, né? Sim. E por isso tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. Pode Inclusive, falar. pessoal, deixa eu só falar uma coisa de novo. Todos esses aspectos históricos que a Eleazar está falando, tá? Eu tratei disso na minha primeira live durante a semana histórica que eu fiz sobre o regime nazista. As lives não estão mais disponíveis, mas elas estão como material bônus para quem comprar o mini curso que eu fiz, né, que está à venda aí até o dia 22, sobre posicionamento político do nazismo. Eu pego todo esse embasamento histórico, filosófico, né, para poder posicionar o regime nazista. Então não é a resposta simples, esquerda ou direita, o negócio vai além, eu dei uma pesquisada legal, falei sobre discussões que tem aqui na Alemanha. Então essas questões históricas de Tratado de Versalhes, né, o Dolchstoßlegende, né, a lenda da facada pelas costas, tudo isso eu trato nesse mini curso. Então, quem tiver interessado, dá uma olhadinha no link da bio no meu perfil. Perdão. Beleza. Não, pode falar. Bom, o Dietrich Eckart, então, ele ajudou a fundar o Partido Nacionalista, Nacional Socialista, tá certo? E criou também a história de que os judeus e os sociais-democratas, e mais os comunistas, eram os culpados pela crise da Alemanha, né? Criou também, publicou, vou ver se a pronúncia é essa, o Pacelli, Volkischer Beobacher, né? Tá ótimo. Tá bom? Tá boa. Que era o observador do povo, né? Volkischer Beobacher, né? É. Tem assim uma garganta aí, Beobacher, né? Não é isso? Tem. Völkischer Beobachter. Ok. E também compôs o hino do partido, tá certo? Vamos acelerar um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, o Eckart pode ser considerado um gênio louco, que passou a vida inteira entrando e saindo de manicômios. Possuía uma enorme capacidade quase hipnótica de persuasão antissemita. E olha lá, ele se auto-intitulou como João Batista, por acreditar que é ele que estava abrindo as portas para a chegada daqueles que as videntes mediúnicas do Vril consideraram como que seria o Messias alemão, assim como João Batista havia feito com Cristo. Tá certo? E ele disse, sigam Hitler, ele dançará, mas fui eu que chamei a melodia. Eu iniciei na doutrina secreta, abri seus centros de visão e lhe dei os meios para se comunicar com os poderes. Olha que coisa maluca, né, Pacelli? Sim. Não, Assim, quando a gente fala que Hitler levava a sério esse negócio de ser o Messias, a gente não tá brincando, não. Ele levava mesmo. levava. Agora, só que ele tinha, digamos assim, um tino utilitarista muito acentuado, né? Portanto, ele usava isso a favor dele, né, Pacelli? Claro. Ele acreditava até um certo ponto, né? Aí, o segundo período, de 24 a 32, você tem a convivência com as religiões oficiais. Por quê? Porque Hitler foi preso em 23, no famoso putsch da cervejaria, né? Sim. E aí ele passou 11 meses na prisão de Landsberg. Na prisão ele escreveu Mein Kampf, né? E tomou a decisão de tentar chegar ao poder pelas vias democráticas, não mais pelo golpe. Embora ele odiasse a democracia, né? Na verdade, né? Ele sempre achou que a democracia não levava a nada. Isso aí. Eleito em 33, ele passou a passar a impressão de um político tolerante com as instâncias religiosas, mas não tinha muito crédito, né? Esse período é mais essa tentativa de ele vai se aproximando, não tem muitos fatos relacionados, né? Mas é a tentativa dele de se tornar mais respeitável, tá? Bom, aí é o terceiro período, que é a implantação do movimento cristão alemão, que vai de 33 a 45, né? Os nazistas estavam divididos, né, Pacelli, entre os que pretendiam tornar a Alemanha pagã e os que pretendiam, de um lado, né, e de outro, pretendiam que as religiões fossem aceitas como participantes do Estado. Pessoas influentes como Himmler, por exemplo, estavam no primeiro grupo, né? E ele dizia, a nossa diretriz na luta não é o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, mas sim o Testamento de Adolf Hitler. Precisamos acabar com o cristianismo. Himmler
era o, digamos assim, o mais esotérico, o mais Uhum. místico de todos os oficiais que gravitavam em torno de Hitler, né? Sim. Na NTS, por exemplo, ele tinha o paganismo, ele tinha os dois traços de raio no uniforme, representava a dupla de runas conhecida como Sig, né? Zig, né? Acho que Zig, Sim, Vitória. né? Que simbolizava a vitória e o poder. O anel em forma de caveira, por exemplo, era uma reprodução dos antigos anéis mágicos pagãos, conhecidos como Goths, né? Uhum. Em 35 ele criou a Nemerb, que era, olha bem, pela primeira vez na história da humanidade, alguém cria um departamento para cuidar de assuntos esotéricos. É O Departamento interessante, né? de Estado, né? É departamento de Estado, né? Era para pesquisa de superioridade de raça ariana, mas também para a prática de ocultismo. Ele Uhum. viajou, o Himmler viajou várias vezes para descobrir evidências da raça ariana e em busca do famoso Santo Graal, né? Inclusive, Uma das cidades diga, que eu faço passeio aqui, Eleazar, é hum, Quedlinburg, né? Que foi a primeira, teoricamente, a primeira capital da Alemanha, cidade linda, cheia de casinha de enxaimel. E lá tem um mosteiro, né? Um convento, na verdade, um convento que tem mais de 1000 anos, né? Ele é do ano 900 e pouco. E o primeiro rei da Alemanha foi um cara chamado Heinrich I, né? Henrique I. E aí o Himmler, por também se chamar Heinrich, ele achava que era uma reencarnação desse Heinrich, que tinha sido enterrado lá. E ele confiscou esse convento e começou a fazer rituais ocultistas dentro desse convento, verdade, né? Quando eu chego lá, eu falo pro pessoal. isso. Inclusive, ele tinha esse rei, ele tinha um apelido muito, digamos, muito pitoresco. Ele era chamado de O Passarinheiro, Exatamente. Ele né? gostava de pegar passarinho, né? Isso. E, e tem um castelo que fica no meio ali da Alemanha, que eu pretendo ir lá, viu, Marcele? Que é o castelo que até hoje foi preservado e onde ele fazia as iniciações da Uhum. SS, tá ok? Eu não estou lembrado agora, Wewelsburg, não é É, Wewelsburg? eu nunca fui lá, não. Uhum. É, eu acho que é Wewelsburg. Vamos E, junto, quando pois você vier, a bem, gente vai junto. ótimo, ótimo. O Rita era ocasionalmente comparado com Jesus ou tido como o Messias enviado por Deus. E Rita acreditava nisso, porque não como talvez um Deus pessoal do cristianismo, né? Mas acreditava uma certa providência que Uhum. o salvou, por exemplo, dos vários atentados, né? Perfeito. Ele somar todos os atentados planejados, realizados e não realizados, são 42, né? Que a gente sabe, né? Que a gente sabe. Né? E o Heydrich disse uma coisa que disse assim: virá o dia 10 anos adiante, quando Adolf Hitler ocupará na Alemanha precisamente a mesma posição que Jesus Cristo possui agora. Quer dizer, eles tinham mesmo essa concepção de que ele era o Messias, foi Sim, sim. prometido, né? Aí tem aquela coisa, se os judeus têm o Messias dele, por que a gente não pode ter o nosso, né? Exatamente. E eles queriam essa religião muito particular mesmo, né? Eles queriam uma coisa que atendesse ao que eles achavam do Estado alemão. O Hitler disse em Mein Kampf, né? Nós temos a desgraça que a nossa religião não nos convém. Por que não temos a religião dos japoneses, cuja aspiração máxima é o sacrifício pela pátria? Para nós, a religião muçulmana teria sido melhor que o cristianismo, uma religião frouxa e paciente. Né? Porque, como ele falava a linguagem da agressão, da violência, então ele gostaria que o cristianismo fosse assim também. Né? Sim. O Reinhold Krauss, né, que era líder dos cristãos alemães, ele disse diante de 50 mil pessoas lá no Palladium. É Palladium? É, Esportes, esportes. sim, sim. Né? Em Berlim, não é isso? Não, acho que não. Não é o Nuremberg, não? Não, eu acho que é o Palácio de Esportes, em Berlim, eu acho que é Berlim. Bom, Ah, mas tá, depois a gente vê isso. tá certo. Né? Ele disse: a igreja tem que se desfazer de qualquer sinal de judaísmo, a começar pelo Velho Testamento.
não se deve apresentar uma ênfase exagerada à figura do Cristo crucificado, pois esse é um princípio derrotista e deprimente. Isto é, judeu demais. A Alemanha precisa de esperança e vitória. Cada pastor germânico deve prestar um juramento de lealdade pessoal a Hitler, a começar pela expulsão de todo membro da origem judaica de sua igreja. Quer dizer, eles não conseguiam entender a profundidade das questões cristãs, né? Eles queriam Exatamente. que isso fosse aí do jeito que eles queriam, né? Naquela época, o número de protestantes era 40 milhões de crentes em 28 igrejas territoriais, né? Luteranas, reformadas e unidas, além de grupos minoritários como batistas e metodistas. Os católicos eram 20 milhões, é metade, né? Então, de uma forma geral, o protestantismo alemão, isso é uma coisa triste da gente reconhecer. Eu, como protestante de formação, ele enxergou na ideologia nazista uma aliada na luta pela reconstrução da antiga Alemanha protestante, né? E isso era diferente dos católicos, salvou um pouquinho os católicos, porque o católico ele se dividia entre a submissão ao poder estatal secular, né? E ao cumprimento de regras que era do Vaticano, que era um outro Estado, né? Então, de Exato. certa forma, isso salvou os católicos de terem sido mais pressionados, né? Bem, e aí aparece uma figura chamada Martin Niemöller, a pronúncia é Müller? Müller, Niemöller. Müller, né? O Martin Niemöller, ele recusou-se em novembro de 33, ele tinha uma paróquia muito grande em Berlim, né? E ele recusou-se a dar os registros de sua igreja, onde constariam os antepassados judaicos dos seus membros, né? Sim. E ele se juntou com o Bonhoeffer, né? Para criar a Igreja Confessante, como um grupo clandestino de resistência alemã. Em 34, houve uma declaração de Barmen, uma cidade alemã, escrita principalmente pelo Karl Barth, né? Uhum. Que era um famoso teólogo, o maior teólogo da Igreja Protestante, né? Ele reafirmou que a Igreja Protestante alemã não era um órgão de Estado, com o propósito de reforçar o nazismo, mas um grupo sujeito apenas a Jesus Cristo e seu Evangelho. E aí, a partir disso, a Alemanha passou a ter dois grupos de protestantes. A Igreja Cristã Alemã, ou o Cristianismo Positivo, ou o Movimento Cristão Alemão, tem 3 nomes aí, pode escolher um deles. Sim. E a Igreja Confessante. A Igreja Confessante é aquela dos, vamos dizer assim, das catacumbas, né? Se escondendo, né? Sim. Em 34, Niemöller tornou-se líder dessa Igreja Confessante. E consta que houve episódio na chancelaria de Berlim, Pacelli, que o Hitler apertou a mão dele lá na chancelaria e ele disse: olha, você disse que os nossos crentes dependem de você para sobreviver, mas eles dependem antes de tudo de Deus. Então nós somos responsáveis por conduzir essas pessoas a Deus. Consta que o Hitler olhou para ele, fitou, não disse nada e passou para a próxima pessoa que ia saudar, né? Então foi a partir daí, o fato é que a partir daí ele passou a ser perseguido, né? A igreja teve seus bens confiscados e vários de seus pastores foram presos, né? Seminários foram fechados. O Niemöller, Niemöller, ele ficou proibido de pregar, né? E descumpriu tudo isso, foi para campo de concentração, né? isso. Inclusive o campo do qual eu sou guia, o Sachsenhausen, tem a cela lá onde ele. Você chegou aí em Sachsenhausen, né, Eleazar? Fui. Eu fui Pronto, lá. lá tem a cela. Não sei se você foi, tem lá a cela onde ele ficou preso, né? Isso, exatamente. Tá? E ele primeiro foi para Sachsenhausen e depois foi para Dachau, né? Uhum. Aí, por incrível que pareça, sobreviveu. Eu preciso ler mais para o Niemöller, porque eu, inclusive, hoje, se me perguntar, eu não sei como é que ele ficou vivo. Mas eu acho que foi através de fuga. Uhum. Okay? Eu não lembro, não. Eu acho que libertaram ele no final. Teria que olhar, teria que checar. Eu vou checar. Bom, ele é autor, Pacelli, daquele famoso poema, né? Que já foi Sim. mudado, né? O pessoal, uns dizem que é do
aquele poeta, o poeta alemão, como é o Que eu saiba é dele mesmo, não? Brecht. Brecht. De Algumas pessoas Brecht, dizem tá? que é do Bertolt Brecht, mas na Bertolt Brecht, verdade é tá? dele. Pois é, eu sei, eu Ele- sabia que a cara dele mesmo. Quando prenderam os comunistas, eu silenciei. Eu não era comunista. Quando buscaram os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era sindicalista. Quando chegou a minha vez, já não havia ninguém para protestar. Isso ficou famoso, esse poema, né? Dá pra você usar com qualquer coisa, na verdade, né? Dá cabo pra qualquer coisa. Você se calar diante da perseguição uma pessoa que não é você, você é o próximo, né? Isso. Com a prisão do Niemöller, quem assumiu foi o Bonhoeffer, tá? Ele assumiu a liderança da igreja confessante e as mensagens dele começaram a se tornar mais agressivas contra o nazismo. Por exemplo, em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, a igreja confessante protestou contra a prisão de pastores, soltou um panfleto que foi posteriormente publicado em jornais internacionais. Tá Sim. certo? E o Ritter dizia para eles: olha, a igreja cristã fracassou na sua missão de viver uma ética cristã. Então, nós, o Partido Nazista, temos essa missão. Olha que pretensão, né? Deu certinho, né? Bom, e aí ele foi, em 39, ele foi convidado pelo cunhado dele. Pessoal, isso está no filme O Discípulo da Graça, tá? Que é um filme sobre Bonhoeffer, tá? Se vocês quiserem, é um livro que é vendido pela Comunicações Evangélicas, da Comev. Então, ele não tem no ramo comercial, acho difícil encontrar. Ele foi convidado, então, pelo cunhado dele, deve ser Donani, né? Hum, E ele uhum. tornou-se membro do serviço secreto alemão, que é a Abwehr, né? Ele espionava os países vizinhos, porque ele viajava para a Europa. Mas só que ele é agente duplo. Ele dava informações da resistência alemã. Ele fez de propósito isso, né? Ele era agente duplo. E ele havia se envolvido por dois motivos. Primeiro, evitaria uma convocação militar. E depois, ele poderia fazer contatos valiosos para informar o que estava acontecendo na Alemanha, né? Uhum. E aí a gente sabe, ele desembocou na chamada Operação Valquíria, né? Ele era, digamos assim, o braço religioso da Operação Valquíria. E ele foi preso, vamos ver agora. Em 40, a igreja confessante foi condenada, colocada na ilegalidade, né? Ele foi proibido de falar. Em 41, foi proibido de escrever. Em abril de 43, ele foi preso por ajudar judeus a fugirem para a Suíça. Conheceu Maria, que era uma jovem de 17 anos, as pessoas diziam, ele tinha 38 anos, né? As pessoas diziam que essa é uma jovem, é uma garota, né? Mas ele se apaixonou por ela e queria casar com ela, né? Na prisão, ela visitava frequentemente na prisão. Ele escreveu cartas, depois foram compiladas num livro chamado Resistência e Submissão. Ok? Bom, e aí ele foi levado primeiro para a prisão de Tegel ou Tegel? Não Hegel. sei. Tegel, né? Primeiro para Tegel, Buchenwald depois e finalmente Flossenburg. E aí é uma foto minha em Flossenburg, né? Eu fui lá em 2019. Ele foi enforcado no dia 9 de abril de 45, aos 39 anos, junto com os irmãos Klaus e os cunhados Hans von Donani e o Rüdiger Schleicher, né? Uhum. 3 semanas antes que as tropas aliadas, 3 semanas só, antes que os aliados libertassem o campo, né? Aí a placa da homenagem a ele, lá em Flossenburg, tá? Uhum. E aí o local exato onde ele foi enforcado, certo? Junto com os outros, né? Com o comandante Canaris, né? Com o Oster, com o Rabenau, né? Rabenau, Karl Sim. Sack, né? O Strink. Aí no dia 9 eles foram, então, enforcados. Tem muito caso, né, de gente.
heróica, né, que foi morta realmente nos últimos dias da Segunda Guerra, né? Um caso muito típico também é o Georg Elza, né, o Jorge Elza, no caso, e também foi morto algumas semanas, não sei quantos dias antes do final da guerra, né? Georg Elser foi morto, acho que 15 dias antes também. 15 dias antes, né? É bem 15 pouquinho dias tempo, né? É, antes. É. horrível. Mandou aí, Eleazar está aprendendo alemão com Pacelli. É verdade. Ele vai só mandar por WhatsApp aí que eu mando a pronúncia, não tem problema nenhum. Aliás, então a gente não pode falar de modo algum que o regime nazista ele era um regime que incentivava o cristianismo e que tinha uma boa relação, seja ela com a igreja protestante, seja ela, pelo menos com a igreja protestante mais decente, seja ela com a própria igreja católica também, né? Uhum. Verdade, verdade. O Pacelli, Hitler era uma pessoa astuciosa, muito astuciosa. No começo, ele se interessava por aquelas coisas do misticismo, tá certo? Sim, Só que depois ele começou a colocar os objetivos dele muito na frente, né? sim. Além de tudo isso. Então ele só mesmo se interessava por isso quando aquilo lhe beneficiava. Quando Uhum. alguém queria dizer que ele era o Messias ou que ele era a pessoa que tinha sido salvo pela providência várias vezes, aí ele concordava. Mas ele não ia, porque ele percebeu também que a sociedade alemã, uma sociedade muito sofisticada, não apreciava esses diálogos místicos. Então Sim. ele começou a se manter à parte. Uhum. Né? A Entendi. verdade é. É um oportunismo mesmo, né? Ele usou de maneira oportunística. Por mais que a gente possa dizer sim que esses pensamentos influenciaram, ele levava boa parte disso a sério, né? Mas ele atuou de maneira muito oportunista, como qualquer bom e raposa velha política, né? Exatamente. E ele era mais, digamos assim, ele considerava Lutero não como um reformador espiritual, digamos assim, como a igreja protestante considera. Ele Sim, considerava Lutero como um reformador alemão. sim. Ele é Tem mais essa ideia por trás de Lutero, né, de tirar a influência estrangeira dentro do território alemão, né? Influência de Roma, Exatamente. né? Exato. Exatamente. É. Exatamente. Muito, muito interessante, muito interessante. Então tá, a gente está Bom, chegando perto aqui, no instante passou, está chegando perto aqui do nosso deixa eu tempo limite. Marcele, deixa eu Pois não, fazer só uma observação. fica à Eu, vontade. eu, eu não dei, quando eu vi o tempo, a quantidade de slides que eu tinha e o tempo que era pequeno, eu acabei deixando um pouco essa discussão sobre o Vaticano, né? Sim, Sobre os católicos na Alemanha, eles se mantiveram, vou dizer isso aqui só mesmo para não deixar de falar. Os certo. católicos, como eu disse, se mantiveram protegidos porque eles eram vinculados a um Estado de direito, né? O Sim. Vaticano. E eles, de certa forma, eram protegidos por isso. Né? Aí há uma série de dúvidas sobre Pio XII, né? Qual Não, foi o papel de então, Pio deixa eu falar XII? uma coisa. Eu tô quase 100% confirmado que eu vou ter um convidado especialista em história da igreja para falar sobre o tema especificamente do Papa Pio XII, né? Ótimo. E eu tenho o nome do Papa Pio XII, meu nome Pacelli vem do Papa Pio XII, né? Que é Isso, acusado aí de ser exatamente. o Papa de Hitler. Então eu vou ter uma live quinta-feira às 8 horas do Brasil, meia-noite daqui, foi o horário que eu conseguir, né? Com um grande especialista. Daqui a pouco eu vou divulgar a live também com um grande especialista do Papa Pio XII, né? Exato. Aí falaram aqui, cadê? Ia com uma grande polêmica em torno da posição do Papa Pio XII. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu não, né? Meu convidado vai falar na quinta-feira. E aí vai ser um tema também bem interessante. Ora, eu estarei na minha cadeirinha para assistir. É massa, massa, massa. Então, pronto, não Então, precisa pois acrescentar mais não. nada. Né? Não precisa Como? acrescentar mais nada. É só Fica à dizer vontade, que fica à vontade. A gente tem ainda uns minutinhos. Eu havia, tô com medo do Instagram cortar a gente sem a gente poder dar o tchau. Mas nos pode ficar à últimos, vontade. viu? Nos últimos, Pacelli, o Instagram não tem cortado, viu? Acho que a É, gente pode tá. passar um tempinho, ok? Tudo bem. Fica à vontade. Viu? Olha, é, sobre a Igreja Católica, a gente pode. A Igreja Católica, assim como a Igreja Protestante, é um ente complexo, né? São Sim, várias tendências, várias ramificações. Então, você tem, por exemplo, as famosas red lines, né?
as red lines da Igreja Católica, os mais radicais de direita, né? Opus Dei, etc., que de fato se juntaram para salvar pessoas. Salvaram, por exemplo, O próprio Eichmann, né? Eichmann, né? O Sim. Eichmann, né? Salvaram o Eu Eichmann? esqueci, é um bispo da Áustria, né? Que conseguiu passaporte Isso, falso, fez um esforço gigantesco. isso. Eu esqueci o nome dele, mas de fato tem uma participação grande nisso. Já já eu me lembro, viu? Estou aqui quase lembrando o nome dele. Sim. Pois é. Mas você tem uma Então, atuação muito grande do Serviço Secreto do Vaticano, tem até um livro sobre isso aqui. O Serviço Secreto do Vaticano, que ajudou realmente a planejar o assassinato de vários nazistas, inclusive de Hitler, né? Você tem que, por exemplo, somente em Dachau, né, o campo de concentração que fica perto de Munique, tinham 447 padres presos em Dachau, né? Então, os católicos eles foram é muito um livro, perseguidos né? aqui. O Bernardo de Lichtenberg, Edith Stein, Maximiliano Kolbe, né? Um monte de católico também que foi morto durante esse Ah, período. isso, Maximilian Kolbe, inclusive, eu recomendo se assistir o livro ou o filme dele. Não é um filme que eu faço conseguir, mas eu acho. Ah, tem, me lembrei agora, no YouTube tem. Quem quiser assistir a vida toda do Maximilian Kolbe, que foi um herói, né? Entregou a sua vida Totalmente, totalmente, em totalmente. troca de um pai de família que ia ser morto, né? Ele sozinho mostrou que o regime nazista perdeu, né? Ele sozinho diz, ó, a humanidade é muito maior que vocês, cala a boca. É, não, é Exatamente. impressionante. São histórias realmente maravilhosas. De ambos os lados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso. Então é isso aí, Marcelo. Finais, convido o Tem pessoal aí alguma para conhecer pergunta? teu Você livro, viu né? Que o alguma pessoal... pergunta? Você É, viu pois alguma é. pergunta? Ah, passou um bocado. Eu nunca consigo ver direito aqui. Então, se essa live de hoje está no curso, não. A live de hoje não está no curso, a live de hoje vai ficar gravada. Se a Eleazar quiser, eu posso ceder o arquivo da live. Se é que eu vou conseguir salvar aqui, mas eu posso lhe ceder o arquivo depois sem problema nenhum. As outras lives que estão no mini curso são a live que eu fiz da contextualização histórica da Alemanha até o momento que o nazismo chegou ao poder, que vai aí de 1800 até 1933. Tá a live do romantismo, mentalidade alemã. Tá lives com Marcelo Costa, também um grande especialista em Segunda Guerra Mundial, né, aí no Brasil, autor de livros, autor de best-sellers aí no Brasil. A gente falou sobre o espaço vital. Tá a live com o professor de filosofia Guilherme Freire, que dá conceitos de esquerda ou direita, pensamento revolucionário. E tá o minicurso que fala também sobre o posicionamento político, sobre discussões que existem aqui da Alemanha, né, que tem sim historiadores que colocam o nazismo como de esquerda, certo? Então e aí, Viagem à Alemanha acabou de falar que a Viagem à Alemanha elogiou muito o curso, inclusive, né? Comprou o curso, fez o curso também, elogiou bastante. Então tá no link na bio, tá bom? É, pode Está lá falar. no seu perfil, Marcelo? Tá no bio, tá na bio, né? Ok. Tá na bio. Eu vou pegar todos. Beleza. Aliás, fala aí onde é que o pessoal consegue comprar teu livro Ah, e sim. convida aí para tua página, quem for da minha página para seguir a Eleazar. Pessoal, nós temos um perfil no Instagram, que também é o mesmo do Facebook, pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Esse segunda, formato romano, né? E Instagram e Facebook. E nós temos um grupo local que a gente debate muito, né? Sobre questões da guerra, de WhatsApp. Esse é mais assim, se você realmente acompanha diariamente, né? Bom, nós temos um estoque de livros aqui ainda. Se você quer comprar, ele custa R$ 45. Se você mora de Fortaleza, fora de Fortaleza, é R$ 45 mais 15 do frete, ok? Se você mora aqui em Fortaleza, você paga R$ 50 e não paga nada. Vou deixar na portaria da sua casa, ok? Mais um café, né, que tem que pagar. Então é isso, É isso Eleazar. aí. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Tem mais alguma coisa para falar? Não, parceiro, deixa eu Hoje não. dizer, nós Hoje não. temos na quarta-feira, às 20 horas, nós temos uma live com o César Capiani. Ele é um profundo conhecedor de história militar e ele vai falar para nós sobre a guerra com o Japão, dos Estados Unidos com o Japão. Tá Não, certo? excelente. É um tema que eu abordo quase nada. Eu entendo
Entendo alguma coisa, mas entendo muito pouco desse período. Está aqui aparecendo, ó, 25 segundos restantes. Então, na minha página, como é mais Alemanha, eu nem trato muito desse assunto. Então, para quem se interessa pela Guerra do Pacífico, vai para o perfil aí de Eleazar. Tá bom. E sábado tem com guia. Com guia. Eita, vai encerrar, né? É, exatamente. Então, muitíssimo boa noite, muitíssimo obrigado, Eleazar.